e levou cativo os moradores daquela região, levou cativo também o rei de Israel, e os utensílios que eram usados ali para enfeitar a casa do Senhor Deus de Israel, ele levou também para enfeitar ali a casa do Deus o qual eles serviam, que no caso era um Deus pagão. O rei Nabucodonosor também ordenou para que o chefe dos seus eunucos trouxesse para o palácio jovens instruídos, jovens estudados, da classe mais alta da população ali de Jerusalém. E esses jovens iriam ajudar ali na administração do seu governo. E junto com os jovens trazidos ali de Jerusalém, veio o jovem Daniel. Nabucodonosor também ordenou para que tudo que se comesse ali em Babilônia fosse consagrado ao Deus pagão, o qual eles serviam. Ordenou também para que tudo que se comesse ali no palácio, o qual ele vivia, fosse consagrado a esse Deus. Daniel, sabendo que isso era um pecado contra a palavra do Senhor, Daniel, sabendo que isso infligia os princípios bíblicos, então ele tomou a decisão de não cumprir essa ordem, de não cumprir esse mandamento, mesmo sabendo que ele poderia ser punido, mesmo sabendo que ele poderia morrer por causa de infligir uma ordem do rei Nabucodonosor. Daniel sabia que eles tinham matado os babilônicos, no caso, tinham matado seu pai e sua mãe. Ele sabia que o que aquele rei poderia fazer com ele, sabia das consequências que aquilo poderia trazer para a sua vida, mas mesmo assim ele decidiu se consagrar a Deus. Ele decidiu continuar sendo fiel ao Senhor e cumprir os seus princípios. A palavra do Senhor diz que isso chamou a atenção de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus olhou para Daniel de uma forma diferente, porque viu nele um coração e uma mente diferente dos demais. Deus olhou para Israel, olhou para Jerusalém e viu que ali não havia um jovem com a mente e temente ao Senhor como Daniel. Porque mesmo em tribulação, mesmo vivendo um momento de angústia, Daniel não se distanciou dos caminhos de Deus, e por isso Deus o abençoou. De fato, são as nossas ações, são as ações corretas que tomamos em nossas vidas, em direção ao Senhor, que faz com que Deus nos abençoe, que faz com que Deus venha agir em nossa vida. Porque muitas vezes as palavras saem de nossa boca, mas elas não se concretizam em ações que venham trazer bonança para a nossa vida. Mas de fato são as nossas ações que faz com que Deus olhe para nós de uma forma diferente, assim como Deus olhou para Daniel. E a palavra de Deus nos diz que Deus, a partir daquele momento e vendo aquilo, Deus unge a mente de Daniel. Aquele jovem se tornou extremamente sábio, de tal forma que ele assessorava imperadores babilônicos. E durante a sua vida ele assessorou 3 imperadores babilônicos. Ninguém fazia nada ali em Babilônia, a não ser que não passasse pelo conselho de Daniel. Ele se tornou também um modelo para uma geração que jejuma e que ora a Deus, com o objetivo de encontrar, com o objetivo de conseguir uma vitória com o Senhor, porque era por meio do jejum, era por meio da oração, que Daniel buscava ao Senhor, e que Daniel conseguia os seus objetivos, porque ele buscava em Deus, ele sacrificava-se ao Senhor em jejum e oração, e por meio desse sacrifício Deus o abençoava
E Deus agia satisfazendo então os desejos do coração daquele jovem. Então até hoje ele é um modelo para essas pessoas que jejuam e que oram ao Senhor, com o objetivo de conseguir uma vitória vinda do Senhor Deus. A palavra de Deus diz que Daniel jejuava tanto que ele previa as coisas que iam acontecer no seu país. No caso, no país o qual ele estava vivendo naquele momento, que era a Babilônia. E certa vez ele acorda pela manhã e ele percebe algo diferente. A palavra de Deus diz que veio ali uma revelação à mente daquele jovem. E então ele previu que alguma coisa ruim estava para acontecer com o seu povo. E então ele começa a jejuar e começa a orar ao Senhor. Mas Deus não responde. Deus não ouve a oração daquele jovem. Então ele vai para o seu trabalho, chega de noite e vê que nada Deus havia dito a ele. Muitas pessoas iriam chegar do trabalho, iriam comer e iriam descansar. Mas não foi isso que aquele jovem fez. Ele continuou jejuando ao Senhor e buscando a resposta daquilo que ele tinha sentido pela manhã. E ele não só jejuou um dia, ou 2 dias, ou só uma semana, mas foram 21 dias, o total do tempo de jejum de Daniel. E 21 dias depois, estava ele ali à beira do rio Tigre, juntamente com os engenheiros da Babilônia, construindo ali um aqueduto para levar água à terra. E então Deus falou com Daniel. A palavra de Deus diz que ele viu um varão vestido de branco. E Deus disse a ele que desde o primeiro dia havia respondido a sua oração. Desde o primeiro dia havia respondido aquele sacrifício feito por ele, em jejum e oração. E deu essa resposta por meio do anjo Gabriel. Mas esse anjo ficou preso no céu da Pérsia por 21 dias. Houve ali uma batalha entre anjos e demônios. E por causa dessa batalha, aquele anjo não conseguiu levar a mensagem e dar a resposta a Daniel a tempo. Mas 21 dias depois, Daniel e Deus mostrou a Daniel as coisas que estavam para acontecer com o seu povo nos últimos dias. Muitas vezes, a nossa visão com relação espiritual é pequena. Muitas vezes não conseguimos ver o mundo espiritual da forma como ele é. Mas a palavra de Deus nos conta e nos mostra um pouco acerca disso. E ela nos diz que existe o nosso mundo, o mundo dos homens, o mundo o qual nós conseguimos ver a olho nu. Mas existe também o mundo dos anjos e o mundo dos demônios. E eles existem paralelamente ao nosso mundo. Eles não estão a quilômetros de distância daqui, mas eles existem paralelamente ao nosso mundo. Erram as pessoas que dizem que estamos apenas entre homens e mulheres aqui, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Isso quer dizer que para cada pessoa que teme ao Senhor, existe sim um anjo do Senhor acampado ao seu redor, o livrando das tribulações, o livrando das doenças, o livrando dos acidentes e das angústias dessa vida. Mas muitas vezes temos uma visão e uma fé pequena. Queremos que coisas extraordinárias aconteçam em nossa vida, mas temos uma fé pequena para que tais coisas aconteçam. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que você creia em um Deus que é Espírito e verdade e que habita sim nos louvores. A palavra de Deus também nos diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer ao monte: sai daí e desloca-se para ali, e esse monte irá. Então, por meio da fé, nós conseguimos sim fazer com que Deus venha agir em nossa vida
e mover a mão de Deus ao nosso favor. A palavra de Deus nos diz que enquanto Jesus esteve aqui nessa terra, Ele fez milagres, fez prodígios. Enquanto Ele esteve por aqui, Ele ressuscitou mortos, curou enfermos, expulsou demônios, acalmou as tempestades, quebrou a lei da gravidade e andou sobre as águas. Mas muitas vezes é difícil para o homem acreditar em tais coisas, porque na maioria das vezes as pessoas só acreditam naquilo que elas veem com seus próprios olhos. Mas a palavra de Deus nos diz: se creres, verás a glória de Deus agir na tua vida. Então é apenas necessário que você creia em Deus. Não tenha uma fé extraordinária, mas creia no Senhor Deus, que Ele pode agir sem duvidar. Precisa sim ser uma fé sem duvidar do poder de Deus e que Ele pode agir na tua vida, trazendo vitória. Porque a palavra de Deus não diz que com o tempo Deus iria parar de manifestar o seu poder. Ela não diz que com o tempo Deus iria parar de manifestar os seus milagres. Mas ela diz sim, que se você crer no que eu estou falando, e a minha palavra permanecer em vós, vocês farão as obras que eu faço e outras maiores ainda. Assim diz a palavra do Senhor. Então é necessário que você creia no Senhor Deus, porque imagine só as obras que Jesus fez enquanto Ele esteve aqui, e veja quão extraordinárias foram tais obras. Agora imagine e veja o problema ao qual você enfrenta hoje, a tribulação ao qual você passa nesse exato momento, e veja quão pequena é essa tribulação se comparada às obras que o Senhor Jesus fez aqui nessa terra. Apenas creia no Senhor Deus, porque a nossa fé é como se fosse um músculo, o qual nós trabalhamos, tonificamos esse músculo e ele se fortalece. Assim é a nossa fé. É necessário que nós venhamos trabalhar essa fé para que ela venha agir em nossa vida, indo para a casa do Senhor, jejuando e orando ao Senhor Deus, buscando a Ele em espírito e verdade. Assim nós vamos fortalecer a nossa fé e ela vai agir ao nosso favor. Aproxime-se de Deus e Deus também se aproximará de você e agirá na tua vida, satisfazendo assim os desejos do teu coração. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.